De volta amanhã, Sagres, aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves. A partir de agora com as suas perguntas, ouvinte. Para o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSB, o deputado federal Elias Vaz. Você manda aqui pelo WhatsApp 984001757 e também na nossa live no Facebook, facebook.com/sagres730. Deputado Elias Vaz, pré-candidato a prefeito. Oi, Elias, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 705 da Rádio Sagres. A convenção ainda não foi realizada, Elias? Não, a nossa convenção está marcada para quarta-feira. Vai ser no dia 16. E quem será seu vice? O Rubens, assim, nós já temos um acerto com o PDT, né? O PDT já acertou que vai participar da nossa coligação, né? E ficou para o PDT indicar o vice. Eles estão fazendo uma discussão interna ainda, né? Mas, assim, é uma autonomia, a gente acertou que eles têm o direito de escolher o nome que eles acharem mais adequado, né? Então, a gente já acertou isso, né? Aí fica uma decisão partidária, né? O PDT que tem o que nós acordamos, a decisão final, né? Claro que o nome mais cotado aí seria do Paulinho, né? Mas vamos aguardar, né? Que é uma decisão deles, é uma discussão interna que eles vão fazer e vão aí anunciar quem será o nosso vice. Mas deve haver alguma divergência, Elias? Esse acordo, assim, foi fechado pelo senhor, pelo PSB, com o PDT da Flávia Moraes e do Jorge Moraes ou com o PDT do Paulinho Graus e do Carlos Lupe? Com todo mundo. Nós tivemos cuidado de conversar com todo mundo. Conversamos com o Paulinho, conversamos com o George. Houve uma discussão também da nossa direção nacional com o Lupe, né, que é o presidente nacional. Então, assim, foi bem acertado isso, foi bem construído. Ela foi discutida em todos os níveis, né? Então, assim, a gente teve a felicidade de ter tido o apoio de todos. Tanto o Lupe foi favorável, como o Jorge Moraes manifestou favoravelmente, como o próprio Paulinho também manifestou favorável. A aliança fica restrita ao PDT, o PSB deve ter que outros apoios? Nós estamos discutindo, nós temos conversas aí, estamos conversando com a rede, estamos conversando com o PV, tem discussões aí ainda em andamento, né? Então, outras possibilidades, mas esses dois a gente está conversando mais, né? E está com a expectativa, vamos continuar discutindo. É claro que a gente sempre senta para discutir reconhecendo, Rubens, a legitimidade dos partidos lançarem seus candidatos, né? O PV tem toda a legitimidade, a rede tem Maria Esther, que é uma excelente candidata, pré-candidata, né? Então, são pessoas que têm o nosso respeito, né? São pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado em fazer essa discussão, porque a gente está discutindo uma questão mais de estratégia eleitoral, né? Porque a legitimidade desses partidos defenderem as suas bandeiras, colocarem as suas posições, também é legítimo. Agora, a gente precisa tentar unir aí aquilo que tem uma certa convergência em posições políticas, né? Então, a gente procurar unir essas forças até para se estabelecer uma estratégia, né, com possibilidade aí de acumular forças para que a gente possa ter condições de ir para o segundo turno. Deputado, inicialmente o senhor propôs que houvesse uma reunião aí de todos os partidos que tinham mais ou menos o mesmo projeto político para Goiânia. Entre eles, os partidos que participaram das conversas estava o PDT, mas e os demais partidos não vão entrar na construção dessa que o senhor chamou uma candidatura robusta? Olha, nós estamos conversando ainda, Cileide, mas é aquela história, né? A gente tem que respeitar essas posições, né, de cada partido, né? Então, desde o início, a gente começou a conversar, Cileide, a gente levou em conta que ninguém era obrigado a estar conversando ali, renunciar ao seu direito de lançar manter a sua candidatura, inclusive. Agora, o diálogo ainda está aberto, pode acontecer muita coisa ainda daqui até quarta-feira. A gente sabe que agora que as coisas vão afunilando, né, nós estamos abertos ainda a abrir diálogos, né, vamos continuar abrindo esses diálogos, né. Agora, de mais concreto, né, o que está afunilando são esses partidos, assim. Nós consideramos que seria importante, né, ter uma união maior, mas se não for possível, nós respeitamos e vamos tentar fazer um debate de forma propositiva e reconhecendo que essas forças políticas também têm sua legitimidade, né, mas
E, estrategicamente, a gente achava que era mais interessante uma união mais ampla, né? Mas não foi possível. Nós trabalhamos muito nisso, mas é aquela história. A gente tem ainda a esperança de que até quarta-feira a gente tenha mais forças políticas aí conosco. Houve uma tosse rápida, Cileide, aí eu tirei o seu som. Volta o áudio aí rapidinho, só para você já retomar as perguntas. Tá tudo bem com a Cileide, tosse bem rápida mesmo. Ela já tomou uma água e já tá tudo bem. Hoje não pode nem tossir, que já pensa que tá com problema maior. A tosse já é. Eu tenho rinite alérgica, eu espirro sempre, é uma complicação. Deixa eu ver, voltou, Cileide? E eu tô com a janela aberta, porque aproveitando o vento da manhã, e aí tá vindo um vento direto em mim. E eu custei a conseguir concluir a pergunta. Me esforcei para não tossir no meio da pergunta. Bom, sim, deputado, daquele grupo, né? A gente falava do grupo que tentou conversar. Então, era o Paulinho Graus, do PDT, o senhor Cristina Lopes, do PL, Francisco Júnior, do PSD, Alisson Lima, também, e Eduardo Prado. Desse grupo, ficaram, por enquanto, o PDT e o seu partido, o PSB, Francisco Júnior já não é mais candidato, foi substituído por Vanderlan, que obviamente não vai participar. O senhor disse que continua aberto, mas há alguma conversa com outros remanescentes do grupo ou ainda o que está definido, conversado, é o PDT? O que está encaminhado agora é o PDT, Cileide. Assim, ao que tudo indica, as outras candidaturas deverão ser mantidas, né? Pelo menos é assim, ao que as conversas que nós tivemos, ela está caminhando nesse sentido. Nós já estamos aguardando ainda, né? Quer dizer, nós estamos conversado tem alguns partidos que abrem a possibilidade, eu disse aqui, o próprio PV e a Rede a gente tem conversado, né? Que também eram grupos que a gente estava conversando. Agora, outras candidaturas, a gente está aberto, mas a tendência é que elas se configurem, que se confirmem, né? Deputado, com esse acordo com o PDT, e possivelmente é o Paulinho Graus, né? Afinal, ele era o pré-candidato do partido, o que o PSB ganha de tempo em televisão e como é que ficará a chapa de proporcionais, já que são independentes, né? Sim. Primeiro, assim, quase dobra o tempo, né? Porque a referência que nós temos é a eleição de deputados, né? O PSB elegeu 32 deputados e o PDT 28, né? O que dá um total, só esses dois partidos, 60 deputados, um tempo bem razoável, né? Que dá para a gente fazer realmente uma campanha bem consistente naquilo que se refere à questão de pílulas, do próprio tempo do programa eleitoral. Então, isso dá um tempo razoável, né? Então, e as chapas, né? Nós temos uma chapa do PSB que tem o objetivo de eleger 2 ou 3, o PDT também tem uma chapa que elege 2 ou 3, isso também dá uma consistência maior, né? Agora, se a gente conseguir ter o PV também, que tem um projeto de eleger 2 ou 3 vereadores, a própria Rede, isso dá amplia muito mais. Por isso nós estamos tentando também conversar com esses partidos, além do que esses partidos simbolizam, principalmente na questão da sustentabilidade, na questão ambiental, que são partidos que têm uma bandeira histórica, né, com relação a esses temas. Como é que o senhor está vendo o quadro que está se formando aí dos seus adversários, né? Praticamente definido que Vanderlan será aliado do governador Ronaldo Caiado, Maguito Vilela substituiu o Íris, fez um acordo com o PRB, que foi anunciado ontem. Como é que o senhor vê esse quadro? Cileide, eu acho interessante isso, que parece a forma como eles discutem, é como se já estão decidindo pelo eleitor de Goiânia, né? E eles esquecem de olhar para a história, né? Porque historicamente, aqui o eleitor goianiense, por exemplo, não é eleitor de cabresto, não. Né? O eleitor goianiense, já várias vezes, vou citar 2 exemplos, a última eleição, o candidato do governador era o Vanderlan, o candidato do prefeito era a Adriana Costa, os dois perderam, né? Quem ganhou foi o Íris. Vamos resgatar do ano 2000. 2000 nós tínhamos tanto o governador Marconi, naquela época, como o prefeito Niol Bernays, apoiando a Lúcia Vânia, e ela nem para o segundo turno foi. Quem foi para o segundo turno foi o Pedro Wilson e o Garcia Costa, com a vitória do Pedro Wilson. Então, a gente vai pegar vários exemplos, né, sem dizer que o governador nunca conseguiu, né, depois do processo democrático, com exceção daquela situação do Daniel Antônio, que foi uma coisa meio goela abaixo na época, então, governador o Íris, né, mas se a gente for olhar historicamente, né, o governador nunca conseguiu eleger prefeito em Goiânia.
Então, assim, o eleitorado de Goiânia não tem cabresto. O eleitorado de Goiânia tem uma posição própria, tem uma posição de querer escolher. Quer dizer, uma coisa é o seguinte, o eleitor goianiense, né, ele pode até considerar que o Íris é um bom prefeito, considerar que o Caiado é um bom governador, mas isso não significa que ele vota em quem eles indicarem. Porque o jeito que as coisas estão sendo colocadas aí parece que assim já está decidido, né? Agora é a briga entre a prefeitura de Goiânia, a máquina da prefeitura e a máquina do governo. E, historicamente, isso não tem tido resultado, né? Eu acredito que tem margem, sim, para a gente fazer uma boa campanha, para a gente fazer um bom debate, né? E penso que a gente não escolhe adversário, claro, com todo o respeito que eu tenho, tanto os adversários que são colocados, particularmente o próprio Maguito, o próprio Vanderlan, são candidatos que têm consistência, são candidatos que são fortes, né? Mas nós entendemos que tem espaço, sim, para a gente fazer um bom debate e espaço, inclusive, para ir para o segundo turno. Dá para ganhar das duas máquinas, Elias? Como é que é? Dá para vencer as duas máquinas? Claro que dá, entendeu? Isso historicamente já foi demonstrado. Eu dei exemplo aqui, né? São situações bem interessantes que a gente teve, né? Eu dei a situação de 2000 mesmo, uma situação concreta, né? A Lúcia Vânia, que era uma boa candidata, né? Inegavelmente, mas ela nem conseguiu o segundo turno, com o apoio da máquina da prefeitura e com o apoio da máquina do Estado. E olha que o governo Marconi estava no seu auge, né? Quer dizer, 2 anos de governo, né? Mion, né? Todo poderoso Mion, assim, do ponto de vista da história de Goiânia, que é uma referência, né, em administração na cidade de Goiânia, não conseguiu nem ir para o segundo turno. Então, porque a população entendeu que não preferia outros candidatos, embora a população respeitasse o Mion e respeitasse o Marconi naquela época. Mas então, e a análise dessas máquinas hoje? O senhor fez a análise de Marconi logo depois de ser eleito em 2000, Nion Albernaz, e hoje Íris, uma máquina, e Caiado, outra máquina. Essas máquinas, hoje, elas estão muito assim... Eu penso que o valor, o peso dessas máquinas, do ponto de vista da história também, elas vão reduzindo, porque a gente sabe que tem muitas coisas que eram feitas que eram uma completa ilegalidade, né? E hoje a gente sabe que a fiscalização ela é maior, né? A possibilidade de uma denúncia de uma má utilização da máquina pública ela é maior. Historicamente, isso tem provocado, inclusive, a cassação de mandatos de muitas pessoas que são eleitas em função do mau uso das máquinas públicas. Então, eu acho que isso aprimorou bastante, né? Então, isso tem tanta legislação como a fiscalização e o próprio eleitor, né? Eu acho que tem que avançado muito nisso. O próprio eleitor não tem aquela visão, assim, uma boa parte do eleitor hoje não tem mais aquela visão de, vou votar em quem está na frente das pesquisas, vou votar em quem tem mais estrutura, né? Não vou perder meu voto porque eu vou votar em quem vai ganhar. O eleitor tem na verdade, mudado muito esse comportamento ao longo dos anos. Então, essa questão da máquina tem que ser relativizada, né? Porque ela teve um peso muito grande em determinado momento histórico, mas particularmente em Goiânia, houve um deslocamento disso. Quer dizer, o eleitor de Goiânia é um eleitor meio crítico, o eleitor de Goiânia é um eleitor que, como eu disse, não tem cabresto, né? Eu não tenho outra definição, entendeu? Porque nem governador nem prefeito manda no eleitor de Goiânia. O eleitor de Goiânia gosta de ter sua opinião própria. Pois é, mas deixa eu só fazer uma observação a respeito disso. De fato, nos últimos 20 anos, o governador não ganhou a eleição em Goiânia, mas prefeito ganhou. Né? Nós temos aí as últimas eleições que houve ou reeleição do prefeito ou eleição de um prefeito do mesmo grupo. Não, a última então, não. A última não, mas as anteriores sim. Então é diferente da situação do Estado, que o Estado sim, nunca... E a do Pedro Wilson também não, porque a do Pedro Wilson, ele foi para a reeleição, também perdeu. Sim, mas tem histórico... E o governador também perdeu, quem ganhou foi o Íris. É isso que eu quero falar, o governador sempre perdeu a eleição em Goiânia, mas a regra não vale para prefeito. Há eleições que o prefeito ganha e eleições que o prefeito perde. Né? Nion Albernaz ganhou a eleição, o Pedro Wilson perdeu, mas depois o Paulo Garcia ganhou, o Íris já ganhou a eleição como prefeito. Então, só um detalhe. Todos que ganharam reeleição, não apoiando outro candidato. Preciso desse detalhe. Ninguém ganhou que não fosse reeleição. Apoiando outro candidato, ninguém conseguiu eleger outro candidato. Né? O Íris ganhou, ele sendo candidato à reeleição, o Paulo Garcia ganhou, ele sendo candidato à reeleição. Agora, apoiando o candidato, nós não temos essa situação. Pois é, mas assim, de qualquer forma, a máquina, no caso da prefeitura, ajuda, né? Ou pelo menos já ajudou. E aí, eu gostaria de saber do senhor o seguinte,
Na pesquisa que a gente publicou aqui na semana passada do diagnóstico, o senhor apareceu como líder da rejeição e o diretor técnico do Instituto, que também fez pesquisas qualitativas, ele disse que a sua rejeição é alta porque o senhor foi o político que mais criticou Iris Rezende, que tem essa associação entre o senhor e as críticas que o senhor fazia a Iris Rezende. Como é que o senhor vê essa rejeição e como resolver isso? Bom, e como que o senhor vai se colocar, né? Primeiro, tem pesquisa para tudo quanto é gosto nesse leite, porque acabou de ser divulgado na Record, por exemplo, que eu estava com a rejeição de 4%. Eu até acho que minha rejeição é maior, entendeu? Mas isso aí eu fiz pesquisas internas, esse número não bate, né? Não, apesar que o índice de rejeição de 18%, 19% são índices de rejeições que são totalmente admissíveis, normal, né? Índice de rejeição que começa a preocupar é acima de 30%, 28%, 30%, né? Mas eu só digo assim que, na verdade, primeiro assim, eu questiono essa questão porque isso dá diferenças muito grandes agora, né? E a gente sabe que pesquisas que são encomendadas agora nem sempre refletem a realidade. Eu estou falando isso porque nós fizemos duas no nosso partido, fizemos interno, não divulgamos porque não pode divulgar em função de não ter tido registro eleitoral, mas os números que nós temos são diferentes, né? E outra coisa é a seguinte, sobre a questão de ter feito oposição ao Iris, né, eu fiz mesmo, né, não tem, isso é público, né? Então, eu sempre apoiei as coisas que eram interessantes da administração do Iris e reconheço, né, que o Iris tem suas qualidades, né? Mas, por exemplo, a questão da saúde mesmo é um desastre, né? Essa secretária que bancou até o fim é uma coisa desastrosa, né? E eu não vou deixar de, não é porque o Iris agora aposenta que eu vou deixar de fazer essas críticas, porque para mim foram equivocadas, né? Então, uma das questões que nós batemos muito foi, inclusive, a questão da Comissão Especial de Inquérito, que apurou a questão das irregularidades na saúde. Nós apontamos várias, né? Infelizmente, o prefeito Iris quis continuar com a secretária, que, na minha opinião, né, não tem capacidade para ocupar esse cargo. Mas, né, são críticas, são questões que faz parte do processo democrático, né? Mas eu não acredito que a rejeição seja por causa disso, e nem que a rejeição que eu seja o mais rejeitado, né? Isso aí é uma questão que eu coloco, porque tem outras pesquisas que também foram divulgadas que não apontam esse mesmo número. Bom, e como é que o senhor pretende fazer a sua campanha? Qual que é o foco de sua campanha eleitoral? Excelente. Primeiro, o seguinte, o que nós queremos é acabar na política, assim, é uma coisa que, na minha opinião, está muito saturado hoje no processo de construção política brasileiro, não é só um problema de Goiânia, é essa questão da velha política do toma lá da cá, né? Se você olhar bem, né, isso compromete. Quer dizer, a pessoa vai lá, encomenda um plano de governo, joga uma proposta bonita, porque hoje tem empresas aí que fazem, né, planos de governos limpos, né, que você faz pesquisa, aí vê o que a população quer, aí coloca, depois engaveta, né? Então a gente vê, eu até cito um exemplo, que foi a eleição passada, teve uma polêmica das subprefeituras, que é uma lei que nós já tínhamos aprovado. Aí os dois defenderam, né? O Vanderlan colocou, o Iris também, aí quando o Iris ganhou, falou, não vou fazer isso mais não, entendeu? E fica por isso mesmo. Então, assim, o que nós precisamos fazer, por exemplo, é uma alteração na política. Primeiro, acabar com essa política toma lá da cá, que significa o loteamento de cargos da estrutura pública para acomodar forças políticas de uma forma geral. Quer dizer, eu não tenho nada contra, às vezes, até você ter pessoas com vínculos partidários, né, participar da gestão. Mas o principal critério, Sileide, tem que ser o técnico, né, e o da honestidade. Você tem que ter alguém na saúde que realmente entenda a saúde, seja pessoa apta, né, que tenha a capacidade de estar administrando e que tenha, na verdade, seja honesta, né? São os dois quesitos principais para você formatar uma boa equipe, né? Então, eu penso que a gente tem que ter alguns princípios que são básicos para a administração, né? Além da honestidade, a questão você aprimorar a questão da gestão. Eu até li um artigo teu que você colocou sobre o problema que a gente coloca de forma muito genérica, esse problema, por exemplo, da questão da questão de trazer o Goiânia para o século XXI. Mas isso é uma meta, é um princípio. Quer dizer, você tem muitos caminhos que você pode trilhar em relação a esse tema, né? E tem exemplos diversos pelo país afora que adotam um mecanismo ou outro. O problema é você ter uma concepção, né, que você vai querer colocar a cidade, por exemplo, utilizando as ferramentas tecnológicas importantes, né, quer dizer, de gestão, né, para você realmente dar eficiência na gestão. Então, assim, a primeira questão que nós estamos colocando aqui é, na verdade, uma ruptura com essa política do toma lá da cá, porque ela compromete a questão da eficiência da gestão e o problema da corrupção. A gente sabe que
os exemplos que nós temos a nível nacional, quer dizer, todo mundo sabe o que está significando essa aliança que o Bolsonaro está fazendo, por exemplo, no Centrão. As consequências disso nós vamos ver nos jornais daqui a uns anos. Né? Daqui talvez 1 ano, 2 anos, a gente vai ver o que vai dar isso. Esse loteamento de cargos que ele está fazendo para agradar o Centrão, para ter uma base de apoio no Congresso. A gente sabe o que significou isso no governo dos governos do PT, sabe o que significou isso no governo Temer. Infelizmente, isso é um processo falido. Esse processo de coalizão, chamado de coalizão democrática, que, na minha opinião, é a política do toma lá da cá, sinceramente, ele tem que ser superado como instrumento, uma ferramenta de gestão. E que, infelizmente, a maioria das forças políticas do país não continuam com esse método. Né? Então, é uma questão que nós queremos fazer um diálogo. Né? Eu tenho convicção, eu pensei muito, Sileide, em tomar essa decisão de ser candidato ou não. Por quê? Porque eu tinha que ter a convicção de que a minha gestão, a minha administração seria uma administração que avançaria nas conquistas sociais para a população de Goiânia. Eu tenho essa convicção hoje, porque eu sei onde estão os gargalos, eu sei onde estão os principais problemas, né? E eu penso que, juntando a vontade política, né, com o esforço, né, de envolver, inclusive, a sociedade nesse debate, eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitos espaços, muitos avanços para a população goianiense. Deputado, caso o senhor se eleja, o senhor vai ser eleito com apoio de um partido e certamente os 2 partidos, PSB e PDT, mesmo que façam uma boa chapa de vereador, não terão maioria na Câmara. E o senhor vai precisar de maioria na Câmara para governar. O senhor está criticando aí essas alianças. Como é que o senhor faria alianças para ter maioria na Câmara sem fazer o que o senhor condena nos outros partidos? Sileide, eu conheço bem a Câmara, né? Fui 18 anos vereador. Tem uma coisa que eu falo com propriedade, sei o que é a preocupação maior do vereador? A sua reeleição. Essa preocupação maior que qualquer vereador tem, ele quer, na verdade, estar bem com a sociedade, né? E o grande problema que nós temos, Sileide, é o seguinte, nós temos uma discussão, que é a discussão do orçamento, por exemplo, que virou uma peça de ficção, né? Na verdade, o prefeito faz o que ele quiser. Então, se você trouxer a Câmara para um debate, um espaço político, e fazer as coisas como a lei manda, porque a lei diz o seguinte, quem aprova o orçamento é o legislativo, o executivo executa. Se você trouxer essa participação, essa discussão da Câmara, né, na gestão, né, e a gente não fazer uma confusão, porque é assim, ó, o legislativo quer indicar cargos, os secretários começam a trabalhar para ser candidato a vereador. Vira uma inversão total, quer dizer, o legislativo querendo ser executivo, o executivo quer ser legislativo. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu quero ter uma equipe técnica, cada um no seu quadrado, entendeu? A equipe técnica é uma equipe que não está ali para fazer política, está ali, eleitoral, está ali para fazer política pública, né? Então, aí você pode se relacionar com a Câmara, inclusive, para ajudar, inclusive como detentora da aprovação orçamentária, para estar participando, inclusive, das demandas que a sociedade precisa. Então, eu acho que isso é um caminho. Eu tenho certeza que um vereador que tem esse espaço, né, vai gostar muito de trabalhar com uma gestão dessa forma. Quer dizer, nós queremos atender a sociedade e o vereador participar disso. Né? O problema é que o executivo, geralmente, ele gosta de se colocar como ele executa, que ele é o único responsável por fazer as coisas. Ele esquece de valorizar, porque a peça de orçamento ela virou uma ficção, né, de valorizar aquele que, pela Constituição, né, é delegado a ele a aprovação da onde vai gastar o dinheiro público. Então, mas vereador foi eleito para ser parlamentar e não para ser executivo. E vereador está querendo ser executivo. Sileide, é isso que está errado. Estou concordando com você. Agora, quem aprova orçamento pela Constituição é o Legislativo. É o Legislativo que diz aonde vai aplicar o dinheiro, como vai ser colocado. O problema é que o mesmo parlamento aprova um negócio chamado remanejo, que o prefeito faz o que ele quiser. Entendeu? A peça orçamentária, ela virou uma peça de ficção. No governo federal, isso avançou muito. Pelo menos uma parcela hoje ela é obrigatória. Né? Aqui tem se discutido também, desde que eu estava lá foi aprovado, mas a prefeitura tem muita dificuldade em implementar. Então, assim, uma coisa é o seguinte, você decidir aonde vai aplicar o recurso. Outra coisa é quem vai executar. Quem executa é o prefeito. Agora, historicamente, né, diferente do que está na Constituição brasileira, né, quem define aonde a linha orçamentária é o próprio executivo. Também é uma usurpação da função dos poderes, entendeu? Porque quem deveria editar, e é isso que a Constituição fala, a peça orçamentária, tanto a LDO como a lei orçamentária, tem que ter autonomia para aprovar ela, é o Legislativo.
Então, isso é um equívoco também, né? E aí tem essa confusão, exatamente o que você falou. Tem essa confusão. Aí a pessoa, para querer mostrar serviço para a sociedade, acaba confundindo. Ela quer entrar na questão do executivo, indicar cargos no executivo. Isso é uma coisa que eu não posso admitir. Eu sei que isso é um equívoco histórico, né? E eu, praticamente, não pretendo fazer isso. Quer ser parceiro na construção das políticas públicas, e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores vão fazer essa opção, tudo bem. É parceiro como? Ele, inclusive, como detentor, né, da aprovação da peça orçamentária. Rubens. O deputado federal Elias Vaz, do PSB, pré-candidato da Prefeitura de Goiânia. Com a gente aqui tem pergunta de ouvinte. Tem mesmo, Rubens. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte Antônio Maurício. Ele quer saber qual vai ser o projeto do senhor para o transporte coletivo. Bom, eu tenho dito o seguinte, que tem um debate que é colocado, esse negócio da caixa preta. Eu tenho defendido o seguinte, nós temos que acabar com essa história de ter caixa preta, né? E tem, então, vereador? Eu acho que não é nem esse o problema, Celeste. O problema é que sempre tem uma desconfiança se o que as empresas arrecadam é suficiente ou não para manter o serviço. Então, a minha proposta é acabar com essa história, entendeu? O que é? A minha proposta é que as empresas seriam pagas não mais pelos passageiros, então, pelo número de passageiros. A minha proposta é a prefeitura, na verdade, assumir o controle da arrecadação, então é ela que vai arrecadar, entendeu? E vai pagar as empresas não mais pelo passageiro, mas por quilometragem. Isso é uma experiência que existe em outros locais do mundo, do país, que, na verdade, a empresa não interessa a ela andar com um ônibus superlotado, não interessa a ela andar com pouco ônibus, interessa a ela, né, porque ela vai receber por quilometragem. Aí nós temos que criar fonte de financiamento também da tarifa, que é um problema também, que é onde o transporte funciona no mundo, é assim que é feito. Né? Então, foi assim em Paris, é assim em Londres, quer dizer, você tem mecanismos, por exemplo, a própria questão do parquinho, que já tem previsão legal, né? a implementação do parquinho, e esses recursos serem usados, inclusive, para baratear a tarifa. Né? Então, agora, como é que você faz isso? Você faz isso porque fica sempre aquela dúvida. Nós vamos pôr esse dinheiro para as empresas? Como é que é? As empresas estão tendo prejuízo, não estão tendo? Não, vamos acabar com essa história. Né? Então, na verdade, o poder público passar a ser poder público, porque hoje a CMTC é uma piada, né? Não estou querendo criticar, inclusive, as pessoas que estão lá, porque a falta de estrutura, ela não tem estrutura para fiscalizar nada, né? Fica assistindo o transporte e, na verdade, o problema do transporte em Goiânia passa a ser um problema entre empresas e usuário, o que é um absurdo. Então, o poder público aqui em Goiás, na verdade, ele é um poder omisso diante da questão do transporte. A nossa proposta é o poder público exercer a sua prerrogativa legal, que é de realmente mandar, de exercer a sua autoridade no transporte e a gente mudar essa ferramenta, né, que é ter o controle do caixa, entendeu? Então, quem controla o caixa tem que ser a prefeitura, não tem que ser as empresas. É isso, deputado. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. A convenção, o senhor disse, é na quarta-feira, que horário? Vai ser de manhã, às 9 horas. Tudo remoto, ou não? Nós estamos fazendo assim, tem a parte jurídica, né, formal, que o pessoal vai estar fazendo a assinatura da votação na chapa, né? Porque isso é uma questão de formalidade. Mas o nosso até vai ser feito isso durante todo o dia, né? Para não ter uma aglomeração, a gente vai fazer isso. Mas assim, o ato político da convenção ele vai ser todo virtual, até para evitar, viu, Rubens? A gente acha que é possível evitar hoje ter o contato em relação da questão dessa doença que é muito grave, né, que tem levado muitas vidas, a gente acha que tem que fazer. Então, até pelo compromisso com a saúde, compromisso com a questão sanitária, nós entendemos que o melhor é fazer virtualmente. Não, esse negócio de pegar na mão já está demodé, para usar uma palavra nova, Elias. Já é meio brega pegar na mão. Daqui, quando acabar essa pandemia, não sei se a gente vai voltar a pegar na mão como pegava. Não, encontra o deputado para fazer uma entrevista, por exemplo. Aí você já pega na mão. Hoje em dia você não vai fazer mais isso. Acabou. Esse costume acabou, né, Celeste? Ou não? Por enquanto. Ué, na minha cabeça, eu não estou disposto a sair pegando na mão como eu pegava antes. Político, então, como é que faz? Eu não quero saber, não. Mas eu te encontrar, vou te dar um abraço. Não tem esse negócio, não. Tá certo. Abraço, Elias. Abraço. Obrigado pela entrevista aqui. Deputado federal Elias Vaz, pré-candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, à Prefeitura de Goiânia. Destaque a íntegra dessa entrevista, que integra aqui a nossa série, né, de conversas com os pré-candidatos. Você confere acessando o nosso sagresonline.com.br.